Olá, um seminário vai discutir a migração haitiana no Vale do Itajaí. Há dificuldades pelo caminho, como a relocação em trabalhos melhores e também condizente à formação. Aqui no estúdio eu converso com a Idalina Boni, que é do Centro de Defesa dos Direitos Humanos aqui de Itajaí, e também com o Leonel Joseph, presidente da Associação dos Haitianos de Navegantes. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. O que a gente viu na reportagem é que os haitianos têm qualificação, né, como o engenheiro agrônomo, o guineense que é contabilista, mas que esbarram aqui em toda uma burocracia, né? Como é que está sendo desenhado isso? Como que eles podem reconhecer o diploma? Existe aí um projeto pela frente? Na verdade, não tem um projeto do governo para revalidar os diplomas, né? A não ser aquele que já está em vigor, né? Que é uma grande burocracia para você revalidar o título que você já tem do seu país, né? Caso no meu caso aí, eu comecei a fazer o meu desde o 2012, né? Outubro de 2012. E ainda estou no processo para ver se o ano que vem, 2015, poder ingressar na universidade, fazer um pós-grado. Então é muita burocracia, tem que enviar os documentos lá do país de origem, legalizar, traduzir, reconhecer pelo MEC, procurar uma universidade que tenha o mesmo curso para revalidar as matérias, muitas coisas. E sem falar da medicina, que tem um haitiano aí navegante, que é médico, que faz 2 meses que está navegante, que todos os documentos, carteira assinada, todo, mas é muita burocracia. Não só ele, tem 2 ou 3 em São Paulo que também são médicos, que eu conheço no mínimo 10 haitianos que são médicos aqui no país, que estão trabalhando como se nada. E são médicos, com licença, com tudo, né? Então, temos que ver como sociedade do Centro de Defesa de Direitos Humanos e das associações, temos que analisar como nós podemos agilizar esse processo. São pessoas bem preparadas, super preparadas, que podem ajudar também na sociedade, né? Não só fazer os trabalhos assim, simples, caso, né? Pessoas que podem ser usadas para... Que é valoroso esse trabalho, mas fazer essa regressão é complicado para quem já exercia uma função, né? Eu acho que isso traz duas coisas, assim, até que a matéria falou da valorização, né, dos haitianos, e vocês mostraram que não é só haitiano, nós estamos recebendo uma gama de estrangeiros enorme. Bom, as pessoas que pensam assim, não, mas eles vêm e querem que tipo de trabalho? Eles querem trabalhar. Tanto que eles valorizam qualquer trabalho e estão trabalhando. Sim. E trabalhando bem, com dedicação. Estava ali a matéria do Marco Antônio, né, dizendo da valorização e do trabalho deles. Bom, mas é direito de qualquer ser humano também sonhar e também viver aquilo que ele buscou. Se ele estudou, se ele buscou, se ele tem esse desejo, se formou, por que não ele ter essa possibilidade também de ocupar esse espaço? Então, a gente tem discutido com o governo, inclusive o Leonel, junto com o Guerre do Direitos Humanos, estiveram na conferência, está se discutindo isso. Só que é isso que o Leonel traz, que também é a nossa agonia, é a burocracia e a demora. Muito grande. Não, mas é pouco tempo. Não, gente, pode ter chego alguém de 1 mês aqui, mas tem gente que está desde 2012. Então, assim, é uma burocracia, é uma demora, a gente não consegue acesso a esse processo, alterar essa regra, diminuir um pouco da burocracia. E sofre também quem faz... brasileiros que fazem fora, às vezes, também, né? Se não é ligado com a universidade, também tem dificuldade de revalidar diploma, também tem dificuldade de revalidar matéria. Então, realmente, é uma coisa que o Brasil tem que olhar, falando especificamente desse. Mas não é só isso, tem revalidação de outros documentos, que o Brasil tem uma burocracia significativa, talvez por um processo que até hoje as pessoas tratavam o Brasil assim, ninguém quer vir para o Brasil não cresce, o Brasil é terceiro mundo. Bom, agora mudou e aí tem muita gente querendo vir para o Brasil e o Brasil, nesse aspecto, não estava preparado, porque nunca tinha recebido. Só migrava quem era obrigado, empresário, né? Tinha um tempo, inclusive, que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, todo mundo não tinha isso. Bom, parece que as coisas estão se invertendo, que bom, porém, o Brasil não estava preparado, e agora vai ter que se adequar. O que não dá, e a gente entende que tem que se adequar, é tanta demora para se adequar. As coisas têm que ser mais ágeis. Tem que ser mais ágeis, daí serve para a prefeitura, serve para o governo do estado, para o governo federal.
Acho que as prefeituras precisam sentar, pensar num seminário que nós poderíamos fazer junto, como esse do dia 3, para olhar um pouco sobre a situação, sobre os números, sobre como atender, como receber, como incluir. Bom, eles estão aqui, como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para isso mais de perto? Então, eu penso que não estávamos preparados, sim, mas que não dá para demorar tanto tempo, 5, 10 anos para querer adequar. Tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido. E também, em caso específico do Haiti, não são de todos que estão aqui, nós estamos tratando de um país que se destruiu. Então, como contava para a gente o Leonel, os órgãos públicos, a grande maioria se destruiu. Isso não é só destruir o órgão público, que pena, uma construção tão antiga. Não, ali dentro tinha documento das pessoas, tinha registro, tinha informações, que não tem mais como conseguir. Então, também o Brasil vai ter que ter um olhar para um caso específico desse, pensar assim, bom, e daí se a pessoa não tem o documento que consegue mais, o que a gente faz? E como que a gente faz? Então, existem alguns aspectos que a gente tem que sentar e conversar. Nós, do Centro de Direitos Humanos, tivemos, inclusive, em contato com a Jamila, que é coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da OAB, e dissemos a ela, vamos sentar, vamos fazer um encontro, vamos conversar, chamar as pessoas, quiçá a gente consiga, com as associações de haitiano, Itajaí, estamos apoiando uma para se formar, porque a gente entende que eles precisam tomar conta da vida deles, que eles precisam se empoderar, que eles precisam conseguir ir atrás. A gente apoia, a gente não pode fazer a vida deles. Então, é isso que a gente tem feito, tem favorecido isso, e acho que é importante sentar e ouvir e poder achar alternativas. Nem todas a gente consegue resolver, a gente entende, sabe que o governo precisa também de um tempo, mas tem muita coisa que dá para agilizar e tem muita coisa que depende da articulação e da boa vontade. Eu acho que isso é fundamental para a gente olhar. E essa campanha devia ser reeditada, porque daí as pessoas vão perdendo o preconceito também. E agora, parabéns por ela, inclusive. Leonel, assim como você quer fazer um mestrado, um doutorado, tem muita gente aí que quer completar, né, o ensino fundamental e até o ensino médio, né? Sim, sim. As associações foram criadas, tanto em Balneário Camboriú como em Navegantes, e aqui também que está sendo articulada a criação dessa associação, elas podem ajudar, assim, unir forças dos haitianos para poder colaborar para isso? O que nós fizemos no Navegantes? Nós reunimos mais de 50 nomes de haitianos, né, que queriam terminar o curso, o ensino médio, né? Para tentar fazer uma pressão sobre o governo municipal. Quando nós fomos lá na prefeitura, enviaram para educação. De educação enviaram para a CRAS. De CRAS enviaram para CRES, não sei, outro nome aí. Aí a gente fica como... CRAS, né? CRAS, que é o conselho... E vai enviando a gente... GERED, né? Na realidade. GERED. Então vai enviando aqui para lá, e eu praticamente era sozinho. E aí do processo eu acabei me perdendo. Disse, bom, com quem tenho que falar? Então, aí uma burocracia muito, muito grande, que nosso país não é tão burocrático assim. Tem uma instituição, você vai e resolve e pronto. Isso. Lá você vai na prefeitura, não é aqui. Vai na Secretaria de Educação, não é aqui. Quando você vai lá também, te envia outra vez na Secretaria, te envia outra vez na prefeitura. Aí vai assim, é bem difícil. E são muitos haitianos com um desejo de superar, enorme. Só nas associações você fala com alguém e diz, não, eu quero superar, eu quero estudar. Tem os haitianos que já fizeram o curso profissionalizante da eletricidade naval e tem alguns também que estão estudando agora aí na mecânica. Tem vários haitianos que estão fazendo o curso para ver para ver a vontade de superação que é grande. Mas tem aquela questão de burocracia que tem que ser diminuída, porque eu como presidente da associação, eu me sinto perdido. Isso que eu dizia, mais do que a lista de documentos, a gente tem uma cartilha que tem a lista de documentos para revalidar diploma. Bom, o que a gente pode fazer para ajudá-lo se a gente tem o limite do governo? A gente não pode interferir no limite do governo. A gente xeroca isso, passa, repassa, vai fazendo. O Ministério do Trabalho criou uma cartilha em crioulo, que é a língua específica mais comum para eles, com os direitos trabalhistas. Bom, a gente está indo. Aqui com a FETIESC, a gente conseguiu uma parceria, porque nós criamos um comitê pró-haitiano, que daí não é uma entidade com CNPJ, mas é uma entidade que articula a região. Cada lugar tem a sua associação. E nesse comitê a gente conseguiu uma parceria com a FETIESC, que vai doar 5.000 cartilhas aos haitianos, uma cartilha de bolso com o direito do trabalhador, e que inclusive o Leonel vai estar traduzindo para o espanhol e para o francês e crioulo, né? Para o crioulo, no caso. Para o crioulo, para que eles possam ter facilidade.
Mas mais do que a lista de documento, tem isso que eu dizia anteriormente. Então, a gente tem que sentar para conversar. Porque tem uma coisa que é essa burocracia. Bom, eu não sei, e o órgão não se informa, e ele manda para outro lugar. E ele manda para outro lugar. E ele entendeu? Então, tudo bem, que se não é esse órgão que resolve, mas ele tem que ter um preparo no sentido de dar informação e chegar num outro lugar e naquele lugar ter um encaminhamento. Não dá para eu dizer, vai com o Almeri, daí o Almeri diz, não, é com o Leonel, não, é com o Guedes, não. Não dá. Okay. Esse processo aqui não dá. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Leonel, que é o presidente da Associação dos Haitianos de Navegantes. Obrigado pela sua presença, Idalina. Daqui a pouco a gente vai conversar com outro integrante aí do Centro de Direitos Humanos de Itajaí, o Gerd Klotz, sobre essa questão para melhorar a qualidade de vida e fazer com que os haitianos aí tenham ascensão também no mercado de trabalho, na vida profissional e também voltarem a estudar. É um instante só. Olá, o Painel Vale está de volta. Hoje o nosso assunto é a migração haitiana. No dia 3 de agosto vai haver um seminário sobre a migração haitiana no Vale do Itajaí. Eu converso aqui no estúdio com o Leonel Joseph, que é o presidente da Associação dos Haitianos de Navegantes. Já tivemos a presença da Idalina Boni, que é do Centro de Defesa dos Direitos Humanos aqui de Itajaí. Agora eu vou conversar também com Gerd Klotz, que é do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Itajaí. Obrigado pela sua presença aqui, Gerd. Eu que agradeço o convite, Almeri. A gente viu no primeiro bloco a matéria lá que os haitianos desejam, né, ascender profissionalmente aqui. O Leonel já falou que muitos querem fazer o ensino médio porque querem empregos melhores, salários melhores, né, se adequar à sociedade, né, se integrar realmente à sociedade aqui da região. Como que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos vem trabalhando essa articulação também, que a Idalina já falou um pouco, mas como que vocês vêm fazendo no incentivo à criação de associações? Como é que vem se trabalhando essa questão? Almeri, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de colocar o seguinte, nós, no Brasil, todos somos migrantes. Os originários daqui foram os nossos indígenas. Então, todos nós, brasileiros aqui, de origem alemã, de origem italiana, português, somos migrantes. É importante ter isso claro, até para romper a possibilidade de algum tipo de preconceito que possa haver em relação a esta grande leva de migrantes, não só haitianos, mas de outras nacionalidades. Mais ou menos aí temos no Brasil, no mínimo 30 nacionalidades de pessoas, de estrangeiros que estão vindo para cá em busca de novas oportunidades. Mas respondendo à tua pergunta, basicamente o Centro de Defesa dos Direitos Humanos está num trabalho de organização, de apoio à organização dos haitianos para que se organizem numa associação aqui de Itajaí, a exemplo de Navegantes, que é presidida pelo Leonel, da de Balneário, pelo Salomão, de Itapema, pelo Schneider, né? Que tem esse nome, Schneider, de origem alemã, mas ele é haitiano. E é só assim, desta forma, organizados, é que eles poderão, com apoio nosso, com apoio de outras instituições, como a própria Univale, que faz já um trabalho interessante nesse aspecto, enfim, a sociedade civil, conquistar esses avanços, essas conquistas, né, que eles tanto almejam, necessitam e merecem. Né, e é de direito, né, então são direitos humanos, né, que não são apenas para os nacionais brasileiros, mas para todos que aqui vivem no Brasil. Esse seminário, o que vai ser discutido, Leonel? A gente viu aí que os impactos socioeconômicos para a região, né? Para a região. O que ele vai ser discutido lá em Navegantes? Quem vai ser o seminário é o João Edson e eu. Vamos organizar esse seminário para ver o trabalho dos haitianos, o aporte econômico, né, dos haitianos da região. Né? E vamos citar as principais empresas, né, que contratam os haitianos, como estão os haitianos. No caso aí, tem uma empresa que contrataram muitos haitianos para começar no trabalho já na escala mais baixa da empresa. E depois de 6 meses, surpreendentemente, eles já são oficial, meio oficial, soldador. É incrível
Como eles aprendem? Todas as empresas que onde a gente foi, os encarregados sempre falam, são inteligentíssimos, tá? E, tipo, tem um trabalho de responsabilidade, tá? A empresa que contrata um haitiano e que oferecem, que respeitam também os acordos feitos, porque é uma coisa, você falou uma coisa para o haitiano, começando a trabalhar, você tem que respeitar. Se você não respeitar, vai embora, demite. Mas se você respeitar, sentir os acordos e está recebendo bem, a tendência é crescer, a tendência é ficar na empresa e trabalhar mais e ganhar mais. Eu sei que tem acontecido nas empresas boas, assim, que respeitam. Tem algumas que às vezes não respeitam, falam uma coisa para começar e no meio do caminho começam a falar, isso não é assim, começa a mudar o contexto. Então, nós como da associação ficou feliz, não por ser haitiano, eu fico feliz de ver o desenvolvimento dos haitianos das empresas. E o objetivo desse seminário é falar sobre isso, né? Falar e mostrar para o público, né? Mostrar para a sociedade como os haitianos estão se desenvolvendo das diferentes empresas onde eles estão. Que não vieram tirar a vaga de ninguém, né? Não vieram tirar vaga de ninguém, porque nós estamos vivendo no Brasil uma situação de pleno emprego. É uma realidade, com 4,5%, 5% de desemprego é praticamente uma situação de pleno emprego. Tanto é verdade que é comum aqui na nossa região, eu já ouvi, aos domingos, carros são pedindo pessoas para trabalhar, para se inscrever em determinada empresa. Uhum. E é muito comum hoje, ao contrário de alguns anos, né, atrás, se vê vagas, há vagas para isso, procura-se isso. A gente anda por aí, vê nas empresas, nos escritórios, né, há vagas, né? Quando no passado era bem diferente. Então, eles não estão tirando espaço de nenhum brasileiro, né, e estão suprindo essa necessidade de mão de obra. Agora, o que o Leonel colocou, é importante frisar, que é uma preocupação que a gente tem, que a sociedade brasileira tem que ter, é em relação à possibilidade de exploração no trabalho, né? A legislação trabalhista brasileira serve para os estrangeiros, é idêntica. Inclusive o Ministério do Trabalho descobri recentemente, uma apostila em crioulo, sabe? Sim. É fácil baixar lá no Ministério, em crioulo e português, sobre direitos trabalhistas, e voltado para os haitianos, que serve para outras nacionalidades também. Então essa é uma preocupação que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Itajaí tem, e que toda a sociedade civil brasileira, de modo geral, deve ter, no sentido de resguardar os direitos trabalhistas dos migrantes, que para que eles não sofram trabalho escravo, como a gente tem notícias, né, em São Paulo, em relação a colombianos, né, e até nacionais mesmo, né, até nacionais, né, volta e meia o Ministério do Trabalho publica listas de empresas que foram pegas, desenvolvendo trabalho escravo. Ou semelhante, grandes marcas, inclusive vamos citar a M.Officer, não sei se é essa a pronúncia, uma marca aí, M.Officer, famosa, que, né, foi pega no flagrante desenvolvendo trabalho escravizando brasileiros, inclusive. Ok. Leonel, só para encerrar assim, a gente falou bastante da questão do desejo dos haitianos, né, de continuar na vida escolar, né? Fazer um ensino fundamental quem não tem, um ensino médio quem não tem, ascender à universidade também, né? Sim. Essa é uma questão assim, que precisa ser repensada, que precisa do apoio mesmo das autoridades para que vocês consigam isso, é isso mesmo, né? Tá, eu quero também falar bem claramente que estamos falando da região, né, do Itajaí. Porque se fôssemos lá no Chapecó, Curitiba, já os haitianos estão estudando nas universidades, tá? Tem muitos haitianos que estudam na Universidade Federal de Paraná, tem agora na Universidade Fronteira Sul, em Chapecó, que abre cota para os haitianos, né? Na última vez que eu fui lá, que tinha Universidade Federal. Já, Universidade Federal, né? Agora, na região, como eu não tenho Universidade Federal, aqueles que quiserem fazer estudar, uma faculdade, teria que ingressar aqui, ou, como o Idaína já falou,
e para Balneário Camboriú e no Udesc e FESC também, né? Instituto Federal de Saúde. Que é aqui também. Então aí a gente vai passar todas as informações possíveis para os haitianos que quiserem fazer faculdade e aqueles também que querem fazer ensino médio, ensino fundamental, eles já têm. E alguns que não terminaram o ensino médio. Aí a gente são bastante que querem terminar o ensino médio para ingressar na faculdade. Para ter uma vida como o pessoal aqui da matéria deseja, né? Ascender na profissão. E aqueles que já são profissionais, vamos ver como nós também, Centro de Direitos Humanos e associações também, podemos ajudar eles a validar os diplomas. Porque sem a validação não vai ser nada. Que vai ter empregos simples, que não são degradantes, qualquer um pode fazer. Até eu também, eu fazia antes de ser professor, porque eu comecei a vender chocolate e pão da rua. Chocolate, fazia chocolate e fazia pão para ter um dinheirinho, que não é degradante. Eu fazia com toda alegria. Eu ficava contente. Mas você estudou medicina, tem que exercer a profissão. Né? Isso é. Então, nos haitianos não tem problema com qualquer tipo de emprego. Se você paga, está bem. Mas aqueles que já têm faculdade, eles querem também professar a profissão que estudaram. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado. A gente vai torcer para que a associação progrida, as outras associações também, né? E que esse seminário possa dar uma luz aí para os empresários. Né? Destacar uma coisa assim, importante em relação aos migrantes, é um trabalho que deve ser feito em relação à mulher migrante, porque é o setor mais frágil, no caso. Não frágil, mais vulnerável, é a expressão correta. A mulher migrante, ela precisa de uma atenção especial. Ok, obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado. Mariane Vale fica por aqui, até o próximo programa.